Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor rosa. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver, TRT-RN mobiliza sejusques e varas e realiza mais de 1.600 audiências durante semana de conciliação. Acordo histórico encerra a ação dos precatórios da UFRN que tramitava há 34 anos. Tribunal inicia o mapeamento de processos em setores estratégicos para a instituição. E ainda na entrevista dessa semana, vamos fazer um balanço da Semana Nacional de Conciliação. O TRT-RN teve um dos melhores desempenhos do Nordeste. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Entre os dias 26 e 30 de maio, o TRT-RN participou de mais uma Semana Nacional de Conciliação. Foram realizadas mais de 1.600 audiências com a participação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Natal e Mossoró, além das varas do trabalho de todo o estado. Foi mais uma Semana Nacional de Conciliação intensa, de muito trabalho para os servidores e magistrados do TRT-RN. No último dia do mutirão, o presidente do tribunal, o desembargador Eduardo Rocha, comemorou o sucesso da semana. A coordenadora do NUPEMEC, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a desembargadora e vice-presidente do TRT, Isaura Simonetti, falou da importância da conciliação para a Justiça do Trabalho. Foi uma semana bastante produtiva, muitos diálogos, muitas conversas, muitas conciliações. Eu acho que o nosso Tribunal Regional do Trabalho, o NUPEMEC, os sejusques, Natal e Mossoró estão de parabéns, né? Todo mundo, a gente faz conciliação com amor, com paixão. Então, todos envolvidos, engajados e vamos concluir com muita produtividade. A coordenadora do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Natal, a juíza do trabalho Raquel Vilarim, agradeceu o trabalho da equipe, dos advogados e das partes que apostaram na via da conciliação para pôr fim a questões trabalhistas. Uma semana muito produtiva, todo o tribunal se envolveu, mas o Sejusc com especialidade. A nossa equipe vestiu a camisa, vários juízes aqui envolvidos, vários conciliadores, servidores. Estou muito grata pela semana que tivemos, uma semana com muitos acordos impactantes, com muitas ações coletivas. Segundo dados do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o TRT-RN realizou cerca de 1.600 audiências de conciliação entre os dias 26 e 30 de maio. Nesse período, mais de 11 mil pessoas foram atendidas. Eu acho que é o mais importante quando a gente fala de conciliação é esse diálogo para essa construção de coisas que sejam boas, né, para ambas as partes. Então, a empresa, ela se organizou para pagar e os trabalhadores que estavam, né, naquela iminência de perder seus empregos, o mercado de trabalho, continuam trabalhando. Grande parte desses números se deve à atuação dos sejusques. São 2 aqui no estado, um em Natal e outro em Mossoró. Na capital do Oeste, a coordenadora e juíza do trabalho Maria Rita Manzarra comemorou acordos importantes em valores e número de pessoas beneficiadas. Foi extremamente positivo, eu acho que foi um dos nossos melhores resultados até hoje, né? Nós tivemos um índice altíssimo de conciliação, na fase de conhecimento nós tivemos mais de 80% dos processos enviados que foram efetivamente solucionados pela via do acordo. E o Sejusc Natal homologou um acordo histórico durante a Semana de Conciliação, a ação dos precatórios, que tramitava há 34 anos e beneficia quase 2 mil professores. A sala de audiência do Sejusc Natal ficou lotada. Professores, dirigentes do sindicato e advogados se reuniram para participar desse momento histórico para os professores da UFRN e a Justiça do Trabalho. Esse processo da UFRN que encerramos hoje, processo de 34 anos, com um universo de quase 2 mil professores. Nem todos aderiram ainda ao acordo, mas ainda há a possibilidade de adesão. Eu tive a felicidade de poder participar dessa homologação desse acordo, juntamente com a doutora Isaura, a nossa desembargadora, juntamente com a doutora Fátima, que é a juíza do Sejusc Segundo Grau, e eu estou muito feliz. A semana foi
exitosa. Após 34 anos de espera e negociações, a chamada Ação dos Precatórios finalmente está mais perto do fim, beneficiando cerca de 1.900 famílias, como a do professor Hermano Machado. Muita satisfação, porque é um processo que tem 34 anos, né, que teve várias oportunidades de ter sido encerrado e não foi por 1.001 circunstâncias, 1.001 decisão, não foi. E agora está sendo encerrado e da forma que a gente imaginava, ou seja, que nós iríamos ganhar a questão como de fato ganhamos. A ação dos precatórios começou em 1991. A ADURN, Sindicato dos Professores da UFRN, pedia a correção salarial decorrente dos planos econômicos Bresser e Verão para 1.928 pessoas. O precatório chegou a ser expedido em 1996. O valor, na época, era de 115 milhões de reais. Mas a Procuradoria entrou com uma ação rescisória. O processo tramitou mais 10 anos e a Justiça anulou a decisão anterior. Depois disso, a ADURN também conseguiu uma ação rescisória. Foi quando, em 2018, começou a se tentar um acordo entre as partes. Foi uma costura longa, né? Muito bem sedimentada, porque ela começou em 2018. Esse acordo ele tem um dado que é muito interessante, porque ele não foi mediado pelo Judiciário. Esse acordo foi feito direto na PGF, direto na Procuradoria-Geral Federal. Então, desde 2018, nós começamos a tratar dessa possibilidade do acordo, diversas reuniões, até chegar ao final, agora em 2025. O termo geral do acordo realizado entre o sindicato e a Procuradoria-Geral Federal foi homologado no último dia da Semana Nacional de Conciliação, 30 de maio de 2025. O valor exato da ação ainda vai ser calculado, mas muitos professores devem começar a receber as indenizações ainda este ano. Dos quase 2.000 professores que têm direito a receber os valores, cerca de 350 não aderiram ao acordo. E o motivo é que muitos deles sequer foram localizados. E os professores, de fato, tiveram uma adesão muito grande na celebração desse acordo, justamente porque nós tivemos essa capilaridade nas informações que foram prestadas e esclarecidas para esse público, mesmo como pelo acordo, pela estrutura que o acordo foi conquistado durante esses anos. Então, um dia realmente histórico, muitas pessoas que já nem acreditavam que o processo ia sair, então mostra a força da celebração de acordos, que está no DNA aqui do tribunal. E agora os próximos passos são passos para efetivação das contas e o processo de pagamento. Quando um servidor se aposenta, leva consigo grande parte do conhecimento adquirido em décadas de trabalho numa instituição. Pensando em preservar essas informações, o TRT-RN vai começar a mapear os processos nos setores que têm servidores próximos da aposentadoria. Um trabalho que será realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 3 estagiários do TRT-RN estarão dedicados 4 horas por semana neste novo projeto. Eu recebi a notícia pelo Caio, que eu já trabalho com ele na coordenação da gestão estratégica aqui no TRT. E o intuito da gente é abarcar ainda mais o projeto, mais os processos que ainda não estão mapeados dentro do TRT. Eu estou com uma expectativa muito grande de aprender e poder contribuir muito com o meu setor e trabalhar, como ela disse, organizar e ter um desenvolvimento melhor no setor. Nesse primeiro encontro, o objetivo era nivelar o conhecimento entre os estagiários a respeito da gestão de processos. Olha, a ideia é aproveitar a força de trabalho dos estagiários para eles conseguirem mapear e modelar os processos organizacionais de algumas áreas críticas em função de algumas aposentadorias de servidores e para que eles não tenham descontinuidade de trabalho desses processos organizacionais, os estagiários dessas unidades irão receber essa capacitação por parte da pesquisadora doutoranda da UFRN, para que eles possam então ser capacitados para modelar e mapear os processos organizacionais dessas áreas críticas e reter esse conhecimento com a instituição.
Enquanto eles agregam experiência no currículo, o TRT ganhará um mapeamento detalhado de todas as atividades realizadas em setores críticos do tribunal. E isso vai ajudar a reter o conhecimento na instituição e futuramente melhorar os processos. Hoje nós vamos começar com a capacitação dos estagiários para nivelar conhecimento, que é para a gente trazer um pouco dos conceitos que vão ser trabalhados ao longo do projeto. O projeto vai ter duração de 6 meses. A segunda etapa vai ser já partir para capacitação e oficina com os próprios servidores. Vai ser essa mesma lógica. A gente vai trazer os conceitos principais de gestão de processos para os servidores e, em seguida, nós vamos fazer uma oficina para mapear os processos que foram priorizados. Depois do mapeamento, a gente vai validar com as pessoas que executam, mas assim, é isso mesmo que acontece na prática. E dando ok, nós vamos partir para a modelagem e finalizamos esse ciclo. Para esse projeto, os gestores do tribunal escolheram 3 áreas: precatórios, orçamento e finanças e gestão de pessoas. São setores que têm servidores muito próximos de se aposentar e que, por isso, precisam de uma intervenção. Esse foi um dos projetos selecionados pelo Subcomitê de Pesquisas Judiciárias e Ciência de Dados para ser implantado nos próximos meses pelo TRT-RN em parceria com a UFRN. A metodologia desse projeto é uma metodologia aplicada, portanto, é uma, que a gente chama de pesquisação, onde o pesquisador vai até o local que está sendo pesquisado, interagir com os atores, né, do setor, da instituição, para produzir conhecimento. Mas é uma produção de conhecimento de mão dupla, né? Tanto o pesquisador oferece recursos epistêmicos, conhecimento, como também ele recebe dos atores da instituição, desses personagens, quais são as dificuldades, como eles veem esse processo, e nessa troca é que se produz o trabalho. Agora a gente faz um intervalo e depois voltaremos a falar sobre a Semana Nacional de Conciliação. O TRT-RN teve um dos melhores desempenhos do Nordeste. Foram arrecadados quase 45 milhões de reais para o pagamento de dívidas. Então não sai daí, que a gente volta em instantes. No programa dessa semana, você já viu, a gente falou sobre a Semana Nacional de Conciliação, que aconteceu em todo o país. Falamos sobre alguns números do TRT-RN, mas agora a gente vai atualizar esses dados, né, de acordo com a atualização mais recente feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, que posicionou também o TRT do Rio Grande do Norte numa excelente posição. E ainda vamos falar também sobre a greve dos rodoviários, que afetou Natal durante a última quarta-feira, aqui na capital potiguar, e também sobre a importante ação do TRT-RN para a retomada normal dos serviços do transporte público de Natal. Por isso a gente vai conversar com a vice-presidente do TRT-RN, a desembargadora Isaura Simonetti. Doutora Isaura, muito obrigada por participar aqui mais uma vez do nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Heloísa. Eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui. Doutora Isaura, a semana passada foi de muito trabalho para vocês, né? Mais um mutirão realizado em nome da conciliação, muitos acordos foram celebrados. E em que posição exatamente o TRT-RN ficou em relação aos outros tribunais regionais do trabalho do país e quanto, né, em valores que o tribunal conseguiu conciliar? Ela foi muito produtiva no nosso regional, nós ficamos ranqueados em 3º lugar dentre os tribunais do país. E a arrecadação na Semana Nacional de Conciliação foi bastante significativa, foi um montante vultoso que chegou próximo aos 45 milhões de reais. Doutora, e a gente teve alguns acordos muito importantes, que inclusive a gente mostrou aqui no programa, como aquele que homologou o termo geral do acordo entre a Procuradoria-Geral Federal e o ADURN, né, que é o Sindicato dos Professores da UFRN, um acordo histórico. Isso foi um acordo histórico, né, em que o processo tem 34 anos de idade, vamos dizer assim, remonta ao ano de 1991, um processo em que abrange vários professores da UFRN, e aí esse acordo realmente foi histórico. Doutora Isaura, esse foi um acordo que já teve muitas idas e vindas, né, lá no TST. Ação rescisória em cima de ação rescisória. Há alguma possibilidade disso acontecer novamente ou definitivamente esse processo está mais perto do fim agora?
Não, esse processo está mais perto do fim, não há essa possibilidade, salvo para aqueles que não aderirem ao acordo, não aderiram, porque também foi estabelecido no momento da conciliação com a UFRN, né, através da Procuradoria da AGU, da Advocacia Geral da União, que dá assistência ao UFRN, foi estabelecido o quê? Que mesmo naquela ocasião, tendo aderido 1.400 e poucos substituídos, essa adesão ainda poderia ser alargada, certo? Então, só vai haver realmente a discussão, porque temos recursos na superior instância da Justiça do Trabalho, no TST, então, esses recursos só prosseguirão para os substituídos que não aderirem ao acordo. Doutora Isaura, na última quarta-feira, os passageiros dos ônibus de Natal tiveram que enfrentar uma greve que comprometeu bastante o sistema de transporte em Natal. E o TRT-RN teve papel fundamental para garantir, primeiro, que um número suficiente de ônibus estivesse circulando, mas principalmente para que um acordo fosse feito entre os trabalhadores e o sindicato patronal, não foi? Foi uma audiência que houve a participação, né, das partes envolvidas, logicamente, Seturne e Sintro, né, e também contamos com a participação do Ministério Público do Trabalho, através da procuradora Edilene, e foram ponderadas várias questões para as partes, para que a gente pudesse chegar a uma construção conjunta, com a participação ativa dos atores do processo, e também visando predominantemente o bem-estar, né, da população de Natal, que não pode ficar sem um transporte, que é um serviço essencial. Doutora, agora, antes mesmo de fazer essa audiência e de chegar nesse acordo, a senhora já tinha determinado que 70% dos veículos, né, da frota de ônibus estivesse rodando, que estava sendo descumprido? Isso, estava sendo descumprido, mas o foco da audiência, eu não centrei nesse ponto do descumprimento, porque é melhor que cheguemos a um acordo do que ficar falando de decisão descumprida, as consequências que vão surgir e tal, porque a gente está falando o quê? De um serviço essencial, do transporte coletivo urbano, que é indispensável para que a vida dos natalenses que utilizam esse transporte, esse serviço, volte à normalidade. Doutora Isaura, muito obrigada pela sua entrevista, um excelente trabalho para todos vocês e até a próxima. Elô, eu que agradeço e estou sempre à disposição para colaborar. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando o trabalho do TRT-RN através do nosso site, do canal no YouTube e das redes sociais. Até a próxima semana.